Começa hoje a Regulatory Talks, uma série de lives em que vou convidar vários profissionais da área regulatória para que a gente juntos possa bater um papo com o objetivo de popularizar essa profissão que é tão pouco conhecida. Quando pensamos no ambiente corporativo, sempre vem à mente aquelas pessoas, aquelas figuras como do CEO, ou do diretor de finanças, ou então até mesmo do diretor do RH. Mas o que poucas pessoas sabem é que nas empresas de saúde, dentro da indústria de saúde, elas só funcionam e elas só podem comercializar os seus produtos por conta da atuação do profissional regulatório. Esse profissional normalmente fica nos bastidores e é justamente para retirar esses profissionais dos bastidores que vamos então começar essa série de lives chamada Regulatory Talks. Então, bem-vindo todo mundo, obrigada pela presença de vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? O áudio está funcionando? Como é que é? Coloquem aqui no chat para mim se vocês estão ouvindo. Eu vou colocar aqui também um comentário fixado para as pessoas que estão entrando. Deixa eu colocar aqui rapidão, fixar. Será que o Bruno já entrou, hein? Ah, obrigada, Lu. É Lua? Deve ser de Luana, né? Obrigada, Luana. Mamãe está também na live. Gente, estava com saudade de fazer live, ver vocês aí, né? Brigadão, viu? Bom, vou pedir um favorzão para vocês. O Instagram tá super difícil de entregar conteúdo. A gente concorre aqui com vídeo de gatinho, vídeo de criança fofinha. Então, se você acha que essa live vai ajudar alguém ou vai ajudar algum profissional, clica nesse aviãozinho que tá aqui bem no cantinho da tela de vocês, manda para uns 3 amigos e vão me ajudar e ajudar o Bruno a popularizar então essa profissão, e vocês vão ver que logo mais também vários outros profissionais vão ser convidados para fazer parte aqui do Regulatory Talks, tá legal? O Bruno, gente, eu preciso apresentar ele antes para vocês. Aliás, deixa eu ver se ele já entrou aqui. Vamos lá. Será que o Bruno já entrou? Bruno. O Bruno, ele é Regulatory Affairs Manager de uma multinacional. Olha ele entrando aí. Bruno, cadê você? Eu tô vendo só essa parede. Meu, que estranho. Peraí. Vira sua câmera para você. Hoje é a estreia do Bruno Nogueira, tá, gente? Aí, agora sim eu tô vendo. Muito bem. Obrigada pela sua presença, tá, Bruno? O Bruno, gente, ele é Regulatory Affairs Manager da Products and Features, que é uma multinacional que vende produtos de cirurgia cardíaca. É isso, Bruno? Os mais puristas vão dizer que é cirurgia de cardiologia intervencionista, mas é cardiologia, cirurgia cardíaca. Eu conheci o Bruno, na verdade a gente não se conhece pessoalmente, né, Bruno? A gente acabou se conhecendo por um acaso, né? Porque o Bruno, assim como eu, ele é um grande entusiasta da educação regulatória, né? Ele sente exatamente as minhas dores quando a gente vai, né, falar de contratação de pessoal, quando a gente vai falar de sensibilização das pessoas na empresa com relação a esse tema, né? Então, eu acabei conhecendo o Bruno porque ele é muito ativo no LinkedIn. E aí ele estava liderando um projeto chamado Café com Regulatório. Era isso, né, Bruno? Era o Coffee Break regulatório. O Coffee Break regulatório. E aí eu acabei entrando, participando de alguns desses eventos, e aconteceu ali um match de almas, né? Porque, afinal de contas, o Bruno ele tem realmente esse entusiasmo pela educação regulatória, e é exatamente por isso que eu convidei para estrear aqui o Regulatory Talks
né? E a partir de agora, quero que muitos outros profissionais venham também, mas Bruno, seja bem-vindo. Obrigado, Thaís. É um prazer estar aqui, assim, acho que é um momento, como eu falei, estou muito empolgado, assim, é um momento muito importante, acho, para a gente, né, trocar e falar cada vez mais sobre regulatórios. Exatamente. Então vamos lá começar, Bruno. Se apresente. Quem é o Bruno na fila do pão? Vamos aqui apresentar você para essa audiência maravilhosa. Olha só, não estava esperando tanta gente nessa live, estou muito surpresa. Mas tá vendo, Bruno? Você já começou sua blogueiragem em grande estilo. Que bom, que bom. Então, eu sou um curioso, né? Eu acho que quando a gente fala essa pergunta, ela é muito aberta, né? Aquela famosa primeira pergunta de processo seletivo. E embora a gente esteja aqui para falar da parte profissional, eu também gosto de falar sobre a parte mais pessoal, né? Eu sou um cara curioso, uma pessoa, né? Um rapaz latino-americano, né? Do interior de São Paulo, que gosta muito de explorar as possibilidades, né? Eu sou Seu pai de amigo aqui dois. está falando que você nasceu para Regulatory Affairs, você tá vendo, né? Então. Eu sou pai de dois e marido da Ana, né? A Ana Carolina está acompanhando aqui. E a Aurora tem 6 anos, minha filha mais velha. Agora tem o Caetano que está chegando, né? O nosso baby aí chegando em março do ano que vem. Ai, que legal. Eu sou entusiasta de tudo, assim, de leitura, de música. Acho que, tudo que enriquece, né, a alma e faz a gente se aprofundar em quem a gente é e como a gente pode contribuir. Eu confesso que eu vi os seus charts lá do Spotify e gostei muito, viu? A Aurora já está contaminando lá o negócio, né? Mas, então... Eu separado, Bruno, senão bagunça o algoritmo ali do Spotify, não pode. Listão 01, né? Exatamente. E assim, do ponto de vista profissional, realmente, acho que essa curiosidade, ela toma conta, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o início da carreira, não sei o quê, mas eu gosto muito de interagir com coisas novas, coisas desafiadoras, e gosto muito também de explorar essas possibilidades, né? Tudo que a gente aprende nesses meios, a gente consegue multiplicar e trocar, né? Então, inclusive, né, como a gente estava falando mais cedo, eu até comecei a mexer um pouquinho no meu Instagram para direcionar ele um pouquinho mais e, sei lá, linkar com o LinkedIn, ver como é que eu posso trilhar esse caminho, né, de troca de experiências de uma forma mais estruturada. Sim, e o Bruno, gente, assim como eu, ele está com uma vontade também de criar o seu projeto próprio de educação regulatória, né, Bruno? Justamente porque a gente tem esse entusiasmo e essa vontade de fazer com que essa área de assuntos regulatórios seja mais popularizada e, consequentemente, mais valorizada também, né, Bruno? Sim, e trazer profissionais, né, cada vez mais gente preparada, interessada, disposta a construir em conjunto, né, que é a responsabilidade solidária do sistema de vigilância sanitária, né, tá aí para a gente fazer essa construção sempre. Exatamente. E Bruno, então conta pra gente qual que é a sua formação e como que foi que você caiu na área de assuntos regulatórios? Vamos lá, conta aqui um pouquinho da sua trajetória para nós. Tá legal. Bom, eu sou engenheiro de materiais, eu fiz mestrado também na área de materiais, trabalhei com próteses femorais, né, funcionalização de superfícies. Então, assim, fui para a área de metalurgia, me especializei na área de titânio, principalmente. E, então, né? Pois é. Loucura. E assim, essa é a minha formação, né? A formação é essa. E eu me envolvi com a área de regulatórios porque na engenharia de materiais lá da Federal, né? Eu fiz Federal de São Carlos, tanto a graduação quanto a pós. E lá a gente tem um programa de estágio muito bem estruturado, que vai meio que direcionando as pessoas a partir de tudo, assim, né? Tem um acompanhamento que vem desde antes, né? Com uma secretaria dedicada para isso. Uhum. Aliás, né, abraço para a Cristina, se um dia ela ver essa live, né? Que foi a pessoa que fez essa leitura, né? Que era a secretária do departamento que cuidava disso.
E eu estava acertado com outro estágio já, um estágio em tratamentos térmicos, que também é uma área bem legal, mas né, uma outra vida eu estudo ela mais a fundo. E aí, assim, ela viu lá o perfil e tinha uma vaga aberta na Síntese, né? Na empresa lá em Rio Claro. Vou contar Que, né, isso pro pessoal. então, já toca o seu coração também, né? Mas, Muito. assim, Enorme pela síntese. então. E aí eu fui lá e fiz um processo seletivo, tipo, de última hora, sabe? Último dia, assim. E até aquele momento eu nunca tinha pensado, né? Eu prestava medicina, né? A área de medicina sempre me interessou muito. E eu fui parar na federal porque, sei lá, eu tentei medicina 2 vezes, né? Com 19 anos, a gente não tem muita paciência para as coisas, né? Não. E aí passei 2 vezes na materiais, na segunda eu falei, cara, vou ver como é que é esse negócio, né? Então, e aí naquele momento ali do estágio eu falei, putz, né? Alguém tem que fazer as próteses, né? Alguém tem que fazer esses produtos. E aí fiz o processo, foi 3 entrevistas e uma prova em uma manhã. E aí fui super bem. No final da última entrevista eu voltei para a sala, o Eduardo May, que era meu gerente na época, ele virou lá e falou assim, cara, você foi super bem, não sei o que, você quer ficar? E eu olhei e falei, bora, né? Assim, eu tava muito empolgado, né, com essa coisa assim de, nossa, realmente, vamos fazer prótese, né? E, e foi assim que eu entrei, né? A gente tinha um time de 6 pessoas ali, com uma equipe mista, né? Como é comum em regulatórios. E era meio P&D, meio regulatórios junto, assim. E entrei dessa forma, né? Na verdade, eu entrei para cuidar do laboratório que tinha lá dentro, Do que eles estavam laboratório fazendo. de ensaios biomecânicos, imagino. Isso, porque tava uma época o pessoal, né? Não, vamos fazer o laboratório dentro e tal, né? Que só explicando para a galera, né? A gente tem que ter uma série de ensaios pré-clínicos, né? Que são feitos para o produto e para o mercado. E aí eles estavam internalizando algumas coisas, né? E achando, né, que ia dar para fazer com laboratório interno. E aí teve uma máquina lá que quebrou, e ela não, né? Tipo, tinha 2 máquinas, né? E a que a gente precisava, assim, ela quebrou. E aí, sei lá, cara, cara, materiais, né? Você não é criado para mexer com mecânica, né? Tava todo mundo meio ocupado e tal. E um dia o meu gerente, o May, ele virou para mim e falou assim, cara, tem um negócio aqui, responde aqui para mim. Aí depois na mesa, né? Era uma famosa análise crítica, né? O filé Nossa, da. famosas análises críticas da área de É, ortopedia. Só é, uma adendo aqui, pra você começar a entrar nessa história para contextualizar o pessoal. A claro, Síntese claro. é uma grande empresa de ortopedia, né? E aí o Bruno está falando aqui que ele foi contratado para ser estagiário para o desenvolvimento de próteses, já que ele cursava engenharia de materiais, né? E logo depois, em 2016, a Síntese foi comprada pela Johnson Johnson, que foi justamente na época que eu fui contratada para fazer a integração do portfólio de ortopedia da Johnson, que era a marca Depil, com a Síntese, que aí virou a Depil Síntese. E o Bruno, quando ele começou, era bem antes disso, lá em Rio Claro, né? Porque eles tinham É, a planta, não era isso? sim, sim, o contexto temporal, né, é agosto de 2010, né, eu fiquei 6 meses ali, porque, né, aí terminou o estágio, é uma outra história, né, hoje eu penso que talvez eu pudesse ter ficado, mas aí eu, né, saí porque tinha muita matéria, né, não fui um aluno exemplar, né, e aí, assim, quando a gente né, ele chegou para mim e falou assim, né, cara, faz isso aqui, né, e era uma análise crítica, então vou dar o contexto, né, análise crítica, gente, é tipo a parte mais importante do relatório técnico, que é a parte mais importante da submissão que a gente faz para a Anvisa, tá, Sim. e ela é desafiadora, né, a gente tem que costurar uma série de conceitos sempre, e aí ele virou para mim e falou, cara, faz isso aqui, e era uma análise crítica de barra de coluna, né, que se Uhum. a gente faz o alinhamento da coluna das pessoas, né, com sistemas de fixação e tal. E aí eram umas barrinhas de titânio, assim, e eu fiz, e eu lembro que eu entreguei para ele, e ele falou, cara, ficou muito bom. Ele ficou muito feliz, assim, né. Aí ele falou, faz mais esse. E foi assim que eu entrei em regulatórios, né, assim, Olha só. foi a máquina parada no laboratório lá, tipo, depois a gente vê, e um monte de análise crítica indo para mim, assim.
Olha só que legal, Bruno. E aí, depois que você fez esse estágio, se encantou pela área e se enveredou e aí É, foi. encantei pela área, fiquei 3 anos trabalhando em laboratório, né? Porque aí, quando acabou o meu estágio, tinha, como eu falei, gente, eu não fui aluno exemplar, né? Assim, Mas tomei você tem uma os cara de pau nerd, na faculdade. você foi um aluno exemplar. Oi? Tem uma cara de nerd, você é um cara super participativo, que envolve as Não. pessoas, que é preocupado com o desenvolvimento delas. Assim, eu diria que você foi sim um aluno exemplar, viu? Tá bom. Talvez não super academicamente, mas assim, né, faz sentido, né? Assim, eu sou nerd pra caramba, né? Assim, eu gosto de RPG, né, por exemplo, que acho que já dá Uhum. uma ideia boa, né? Role-playing game, tá? Não é reestruturação postural global. Então, assim, eu fui, quando acabou meu estágio, eu falei, cara, tenho muita matéria, vou ter que ficar viajando entre Rio Claro e São Carlos, deixa quieto e tal. E aí, assim, como eu disse, assim, hoje eu penso que, né, com a cabeça de hoje, talvez eu tivesse ficado, né? Se eu voltasse a falar, pô, fica aí, porque era um time muito ajeitado e azeitado, era um time forte, né? E hoje o Uhum. pessoal tá se separado por aí, né? Mas assim, né, tinha o Celso Ribeiro, vou falar um pouco, só vou falar os nomes, acho que é legal. O Jorge Ney, o Eduardo Ney, o Celso Ribeiro, a Aloa, eu esqueci o sobrenome, a Aloa Nissen, que agora está na Balmer, é, a Samantha Bueno e a Paula Hitthaiter. Eu não sou muito bom de alemão, que hoje está até fora do Brasil. Mas a gente tinha um time muito legal, né? Assim, e hoje eu vejo isso e vejo como é difícil a gente chegar nessas construções. Mas aí, enfim, né, fui e falei, cara, vou ficar aí. Meu gerente na época, ele falou, olha, tem um laboratório, né, o laboratório CENIC, que eles estão querendo entrar nessa área, né, de assuntos regulatórios, análise crítica e tal, né. Aí ele me pôs lá no CENIC, né, o Ivan, que também, né, um baita de um mestre, assim, ele, né, me aceitou lá. E a gente comecei a trabalhar. Fiquei 2 anos no CENIC, fiquei depois mais um ano no CCDM, né? Porque no CENIC não deu certo, assim, né? Foi na época que a Anvisa teve aquela greve, lembra? Que aí parou todos os ensaios, né? Lembro. E o CENIC ficou numa estiagem ali e acabaram não me absorvendo, né? Eu me formei na época que eu estava lá no CENIC. E aí, Uhum. assim, foi muito legal, porque eu tive essa oportunidade de ficar 3 anos mexendo com ensaios mecânicos. Ensaio mecânico, ensaio químico, metalúrgico, entrando e saindo de laboratório, vendo coisa, sabe, de célula de carga. Como eu falei, Uau. eu sou muito curioso. E aí eu fiquei esse tempo pensando, nossa, que hora eu vou voltar para regulatórios, né? Uhum. E aí esses 3 anos eu fui, assim, dando pequenas consultorias, né, os laboratórios sempre oferecem alguma ajuda, né, para o pessoal que precisa interpretar resultados, essas coisas, né, norma, artigo e tal. E aí, eu estava no meio do meu mestrado, veio um convite para assumir uma coordenação na Metabio, hoje falecida, né, ela foi absorvida pela MDT e tal, virou víncula. E aí fui para Metabio e lá eu cheguei e falei, legal, né? Recebi o convite, vamos trabalhar com regulatórios. Mas era aquilo, né? A vaga era de coordenador da qualidade e materiais. Era uma vaga meio com um nome maluco, assim. E, e assim, sabe? É qualidade com regulatórios, né? Mas é sempre o mesmo, mesma história em todas as É, empresas. Todas as exatamente. fazer esse overlapping das duas áreas, entendeu? E os Sim. dramas são os mesmos, e os É, conflitos. e aí eu trabalhei com garantia da qualidade, aí depois fiquei um ano e pouco nessa, quando teve a compra da Metabio, fui transferido para a MDT, que virou víncula, virei especialista, aí sim, aí eu virei especialista de regulatórios, fiquei um ano e alguma coisa lá, mais ou menos, né, quebrando a cabeça com diversos projetos desafiadores, interessantes. E assim, Thaís, eu, além de curioso, acho que eu sou muito inquieto, né? E aí, Uhum. assim, eu tava lá e recebi um convite para um processo seletivo na área de eletromédicos. Olha Pra, só. assim, era uma empresa de eletromédicos da área de dermatologia, a Videns, ou Videns, né? O pessoal do marketing falava para dizer Videns. E, e aí fiz o processo, né? E hoje eu penso, assim, eu saí da Víncula
porque estava tudo muito igual, né? As coisas estavam se repetindo, né? Sabe essa sensação de, ah, beleza, aí vai vir outro, né, sei lá, um outro sistema de placas e parafusos, ou sei lá. Muito parecidos, e aí você acaba É, vendo o relatório técnico tem mais ou menos a mesmo teor, né? A mesma é, composição, monótono mesmo, isso é verdade. sim. E aí fui para esse desafio de eletromédicos, né? Passei no processo seletivo. E aí foi um período muito legal, assim, foi um período muito, muito puxado. A Aurora estava nascendo e, né, assim, eu mudei para São Carlos, né, de trabalho, né? Porque eu fiquei 2 anos e meio viajando entre São Carlos e Rio Claro. Mas eu voltei para São Carlos, assim, um mês antes da Aurora nascer. E foi uma loucura, assim, um pega para capar, porque cheguei, tipo, eletromédicos, peguei um sistema da qualidade. Nos seus produtos? Oi, desculpa? Em metro, nos seus Tinha, eletromédicos? Que é uma outra parte, é aí, outro pesadelo, né? então, aí só para contextualizar para a galera, assim, né, gente, tem produtos que precisam de metro, né, então a gente, para fazer a submissão regulatória do produto, você tem que mandar com o certificado em metro em mãos. E esse certificado já é todo um rolê que você tem que fazer antes, né? Exato. Então, a gente tem que fazer compassar mesmo as atividades, né? E aí lá foi o primeiro contato que eu tive, assim, de expandir a qualidade, né? Antes eu era a garantia, né? E aí, nessa situação, eu virei realmente coordenador do sistema, tinha garantia dentro, regulatórios junto e loucura total, assim, né? Diversos países, em metro, eu quase perdi um certificado, foi super legal, Nossa, que né? pesadelo! Que É, pesadelo ver certificado em eu quase, metro. eu quase perdi um certificado porque estava com os equipamentos lá, né? E tinha uma. Só para o pessoal entender, assim, né? A gente tem, na época, né? Hoje mudou isso, acho. Mas você tinha que fazer 3 acompanhamentos, por assim dizer, do certificado. E aí no quarto você recertificava, você tinha que fazer tudo de novo. E o tempo é maior. E eu não sabia, eu achei que era como os outros que eu tinha feito meio ali naquele período e pedi atrasado, e aí tipo, ficou super, né? Mas, inclusive, tem que mandar um abraço especial, né, pro time da NCC, assim, que foi super, super compreensivo e me ajudou muito naquele período, assim. E aí, Uhum. assim, meu, foi, pá, né, expandindo o mercado e tal. E teve um momento ali, depois de 1 ano e 8 meses de Videns, que, né, que, tipo, eu tive muita oportunidade legal, assim, lá. Eu acho que tem a ver com o tamanho do desafio, né? Tem a ver com Uhum. essa curiosidade, com essa coisa de você falar, cara, isso aqui eu nunca fiz, é aqui, né? Então, eu costumo ter, assim, a bússola, né? A bússola da minha carreira, eu olho e falo, cara, o desafio é a bússola. Então, assim, Uhum. eu fui, tipo, né, ralei muito, eu trabalhei muito nessa época, foi extremamente rico, né? Esse período e, né, é aquela coisa, monta time, o pessoal sai, não sei o quê. E aí, assim, chegou um momento em que eu recebi um convite para sair como consultor de Uhum. regulatório, né? E foi um convite, na verdade, assim, foi uma necessidade de 2 empresas que eram do mesmo dono, eles vieram me convidar para ser consultor e eu falei, ah, beleza, né? Aquilo abre PJ e tal, né? Só que, obviamente, era um salário, né? Um salário, né? Você ganhava bem melhor e tal. Eu falei, não, pesou assim, né? Eu falei, ah, vamos lá, né? E nessa eu fiquei 4 anos dando consultoria, né? Então, Sabe, saí, Bruno, que eu acho que as duas experiências são muito ricas, né? Tanto sim, a experiência de você ser, né, um CLT, né, que você está ali dentro daquela empresa com aquele tipo de operação, sabe? Ortopedia, por exemplo, é uma operação extremamente complicada porque tem toda uma logística reversa, coisa que não existe em outras empresas. sim, E uma outra coisa é você ser consultor, em que você vê várias operações diferentes, com vários produtos diferentes, várias classes de risco diferentes, né? Então você amplia assim o seu leque, né, o seu conhecimento de uma forma riquíssima. sim, sim. E foi para mim foi maravilhoso, porque aí eu tive contato, né? Eu já tinha tido contato com a ortopedia,
com a parte de ortodontia, né, e implantes dentários, e também a parte de dermatologia estética, né, na época da Vares. E aí, nesse período como consultor, eu entrei em contato com inúmeros outros produtos, né, sei lá, ECG, medicina esportiva, tipo, sabe, de A a Z, enfim, né, software como medical device, que é uma loucura total, e, enfim, eu tive bastante passagens diferentes que foram, né, muito boas, né, a parte essa parte de medicina esportiva eu achava muito interessante, assim. Mas, enfim, aí eu passei esses 4 anos, então um pouco sozinho, né, com a minha empresa na época, a Acro, assuntos, inteligência regulatória, e depois entrei para a SQR, né, que é uma consultoria Quando eu te pequena. conheci, né? Oi? Quando eu te Oi? conheci fazendo o Sim, sim. coffee com os Bom, o regulatory, né? coffee break regulatório, sim, que aí dentro da SQR eu tive bastante liberdade, foi muito legal, né? Inclusive, abraço para o Marcelo Antunes, um baita Ah, de um mestre. também vou chamar aqui para a gente fazer também É, um tem, talk. tem que chamar, né? Assim, é um cara absurdamente conhecedor da área, né, de dispositivos médicos. E Ele aí, nesse momento, eu fiquei ali quase 2 anos, tive a oportunidade de criar produto novo, de fazer abordagem, falar com o cliente, trabalhar com o marketing da empresa, e fazer o coffee break regulatório, e tive a oportunidade de intensificar os meus trabalhos de desenvolvimento de normas na BNT, porque o Marcelo é um campeão disso também. E, enfim, foi um período muito profícuo. E aí chegou um ponto em que eu voltei para a CLT, porque sabe quando você para assim e fala, cara, eu preciso de um pouco de estabilidade. Foi bem isso, assim, né? Fui procurar uma situação um pouco mais estável, um pouco mais previsível. E aí eu consegui, assim, né? Sei lá, foi muito na hora, assim. Eu fui falar com um headhunter, que já tinha tentado me roubar algumas vezes antes, e a gente começou a conversar e tinha essa posição aberta na Products and Features Brasil, a PIF Brasil. E aí essa uma posição bastante desafiadora, né, para assumir uma gerência só de regulatórios, que aí eu, pô, levantei a mão para o céu, assim, nada contra a qualidade, mas, cara, qualidade me dá um. Qualidade era o tempo todo eu na neurose, assim, falando, cara, tem alguém fazendo alguma coisa fora de procedimentos, né? Enfim, história longa. Mas aí, assim, né, voltei como gerente de assuntos regulatórios, tive a oportunidade que agora eu considero maravilhosa de entrar na área de cardiologia, que realmente é muito bonita, pela sua complexidade, pelo nível dos seus desafios. Assim, realmente tem me apaixonado, né? Então consegui voltar para uma situação mais estável, mais previsível, e dentro de uma empresa com a qual eu me identifico muito, porque ela é extremamente desafiadora, né? Uma empresa que, Olha que depois acho que a legal. gente vai falar dela, mas é uma empresa que nasceu ao redor de um produto muito inovador. E né, só para contextualizar para a galera, né? Quanto maior o aspecto de inovação de um produto, maiores dos desafios clínicos, né, de demonstração de eficácia e segurança que esse produto traz. Então, enfim, a gente vai falar acho que depois disso, mas Vamos. tem sido um período muito bom, porque aí eu tenho essa responsabilidade pela América Latina, e a gente está discutindo como é que vai entrar no Canadá, né, que eu tive bastante experiência com o Canadá na época da Violence, e dando suporte para o processo de transição da regulação europeia, enfim, uma loucura e tem sido muito divertido. E isso é que é muito legal nessa área, né, Bruno? Porque assim, a gente não fica só naquele pedacinho do desenvolvimento do produto até colocar esse produto no mercado, né? A gente tem que ter uma visão global do que é a regulação sanitária em outros países também, né? Então a gente tem que saber o que é o MDR lá na Europa, a gente tem que entender como é que o Health Canada trabalho também, a FDA, e tudo isso engrandece tanto o trabalho. E aí eu fico assim, indignada, Bruno, como assim, gente, é um trabalho tão bonito, chega a ser poesia, assim, sabe? É um trabalho Sim. tão bonito, tão sedutor, tão assim, interessante. Como que as pessoas não conhecem essa área? Como que as pessoas não valorizam essa área? Meu Deus do céu, nada funcionaria numa empresa sem o regulatório, né? E aí,
tem uma pergunta, Bruno, que quando as pessoas que... Não, eu tô conhecendo um estranho, seja na rua, seja na internet, né? Enfim, sempre todo mundo que, né, você faz, tem ali a primeira abordagem com você, essa pessoa pergunta o que você faz da vida, com o que você trabalha, etc e tal. E eu vou confessar para você que eu tenho pavor dessa pergunta. Pavor! Porque, porque toda vez que você fala, eu trabalho com assuntos regulatórios, aí você tem que começar a explicar, né, dar aquela explicação. Quando uma pessoa pergunta para você com o que você trabalha, o que você responde? Bom, primeiro eu tomo ar, né? Sim. Porque é o tipo de resposta que você fala assim, assuntos regulatórios. Aí a pessoa fica com uma grande interrogação em cima da cabeça dela, Exato. flutuando, né? E aí, assim, eu aproveito para dar esse jab mental, que é para Uhum. dar um processamento inicial, assim, e aí eu geralmente falo assim, olha, é uma mistura de humanas, exatas e biológicas que serve para a gente explicar para a Anvisa, né? Eu sempre uso a Anvisa porque é o que está mais próximo, né? Para a gente explicar para a Anvisa como o nosso produto, né, o produto dessa empresa funciona, por que ele pode entrar no mercado, para a gente Uhum. mostrar que ele é bom, que ele é confiável e que a gente sabe o que a gente está falando, né? Assim, talvez a gente vai entrar nisso depois, mas assim, para mim regulatórios é isso, né? É você veicular da melhor forma possível uma coisa muito clara para o regulador ou para o organismo que está nos avaliando, né? Que aí tem a questão do Inmetro, dos organismos notificados, mas passar com muita clareza que você sabe o que você está fazendo e Uhum. que, né, a população daquele país, daquele território, ela não vai ficar na mão de alguém que não sabe. Eu acho que é um jeito que eu tento abordar, assim. É um Às vezes jeito demora bacana. mais. Essa, É, essa, essa convergência que você faz de humanas, biológicas, né? É muito legal, assim, né? Acho porque é que isso, né? na cabeça das Assim, pessoas. até agora, né? Até agora, até os últimos 2, 3 anos, eu falava assim, é uma mistura de engenharia e direito, né? Mas é porque, né, aí dando um contexto também para o pessoal, né? Os reguladores ao redor do mundo, para a nossa área de dispositivos médicos, eles nos cobravam muito desse conhecimento da engenharia até um certo ponto. E é por isso que eu tive uma oportunidade muito boa de brilhar, por assim dizer, naquele momento lá das análises críticas e tal, né? Que isso me ajudou muito na minha carreira, né? Tanto que ajudou e atrapalhou, né? Chegou um momento em que eu tinha que fazer processo um pouco mais para frente e sei lá, eu só sabia mesmo, sabe, fazer análise crítica, né? Então, aí eu tive que, né? Eu tinha a minha gerente, né? A Andrea da Víncula, né? Inclusive, um dia talvez ela veja essa live, não sei se ela veio aí, mas queria mandar um abraço para ela, que ela foi uma grande mestre para mim também. E ela, inclusive, cara, ela é formada em pedagogia. Você tem que ver ela falando de corrosão, Olha entendeu? só, Então, assim, assim, o né? regulamento Ela, viés assim dos profissionais de saúde, né? Porque no final do dia são os farmacêuticos, né? Os biomédicos que acabam ocupando os cargos, né? A maior parte dos cargos. Mas eu já vi de tudo que é profissão. sim, Engenharia, sim. falando agora da moça que é pedagoga, É, é, administração também. Gente, tem de sim. tudo. E, Basta ser e, realmente só curioso mesmo para poder sim. trabalhar nisso, né? E aí, assim, a gente teve essa transformação nos últimos anos, né? À medida que os reguladores foram nos cobrando mais das biológicas dentro dos dispositivos. Então, hoje, realmente, é uma tríade mesmo, né? Você precisa de humanas exatas e biológicas, né? Tanto que nos últimos anos eu tenho me dedicado a entender melhor esses conceitos todos que estão relacionados à área área clínica, né? Então, de ensaios clínicos, dados clínicos, a avaliação clínica dos produtos, que é com certeza o grande desafio do momento. Hein? Hoje em dia, sim, né? Bom, e é aquilo que a gente falou, né? Muita gente não faz ideia, né, do universo de oportunidades que existem dentro dessa. E nem do universo desse mercado, né? Só no Brasil a gente está falando de um mercado aí de 55 bilhões de reais só em devices, né? Só em medical devices. E exatamente por isso eu queria que você contasse agora um pouco sobre a
PIF, né? A sua empresa onde você trabalha. Quais são os produtos, o que eles fazem, qual que é a inovação, enfim. O espaço é Legal, seu aqui. legal. Então, a PF Brasil, na verdade a PF inteira, né? A gente é uma pequena multinacional. É assim que eu defino. Então, às vezes, quando eu estou até contratando, né, recrutando, eu falo isso. Porque a gente tem essa característica, né, da gente estar em vários territórios e, sei lá, a gente não tem hoje não chegamos a 200 funcionários, eu acho, né? E a gente tem essa característica inovadora, com foco na área de cardiologia intervencionista, que até eu entrar lá eu não sabia, né, que existia a cardiologia intervencionista, né, que ela foca na área assim, de produtos minimamente invasivos, né, então o famoso, hoje eu sei, né, o famoso Cath Lab, né, que é o laboratório de cateterismo dos hospitais e tal. E a PF, ela nasceu, eu não sei assim se é realmente isso que aconteceu, mas é a sensação que eu tenho. Ela nasceu ao redor de um produto muito inovador, que é a Trick Valve, né? Então, ela tem esse nome porque ela atende uma necessidade, né? Ela compensa o funcionamento da válvula tricúspide, né? Então, a gente tem 4 válvulas no coração. E do lado direito dele, entre o átrio direito e o ventrículo direito, né? Então, o ventrículo ele bombeia o sangue para o pulmão e o átrio serve para receber, né, o sangue que vem do corpo. E ali entre eles a gente tem a válvula tricúspide, que o mercado conheceu durante muito tempo como a válvula esquecida, porque não tinha muitas soluções focadas nela. Houve muito tempo em que se entendia que você tinha que, na verdade, evitar que o lado esquerdo ficasse ruim, e aí você protegia o direito. Então tem muita coisa clínica que foi se compreendendo melhor nos últimos anos. E a Trick Valve, ela trabalha, na verdade, ela é muito interessante porque ela é uma válvula heterotópica, tá? Então, o que ela faz? Ela não fica em cima da válvula original do coração. Na verdade, são 2 válvulas que a gente coloca nas veias cava, né? Os dutos que trazem o sangue de volta do corpo para dentro do coração. E essas válvulas, elas permitem que no momento em que o ventrículo vai jogar o sangue para o pulmão, a gente tenha um nível muito menor de retorno de sangue quando a tricúspide não está funcionando direito. Recomendo que, né, quem quiser, joga no Google aí, Products and Features, e vai ver lá depois, tem animação, é mais fácil de entender, mais fácil de visualizar, né? Mas basicamente é isso. Então o sangue precisa ir para o pulmão. Se ele volta para o fígado, para o rim, volta da sua cabeça, tipo, né, ele não sai direito da sua cabeça, o seu corpo vai sofrendo com isso, né? Você vai aumentando o desgaste dos outros órgãos, você vai meio que se contaminando, né? Você vai se intoxicando, na verdade. E a trivalve existe para isso, né? Para que no momento que o sangue precisa ir para o pulmão e a tricúspide não está lá aquelas coisas, né? Porque vai degenerando, tem uma série de problemas que podem afetar a tricúspide, o sangue realmente vai para o pulmão. Basicamente Olha, é isso. ou seja, e aí no final do dia, né? Acho que o objetivo todo é aumentar a sobrevida do paciente e melhorar o Sim, prognóstico. exatamente. E aí você, na verdade, assim, o lema da empresa é esse, né? Restaurar a saúde e estender a vida. E assim, tem a ver com isso, com a gente, porque aí você tem uma série de melhoras de sintomas, você tem um ganho, né, de sobrevida desse paciente, né? A gente está falando, os pacientes que a gente trata com a Triquivalve, eles são pacientes já bastante debilitados. São pessoas que têm uma série de comorbidades. Então você consegue garantir, né? Pessoas assim que na média elas têm 1 ano aí de vida a mais, né? Então a gente consegue estender esse tempo de vida com qualidade. Tem bastante, né? O produto promove bastante alívio de sintoma. Tem sido uma terapia muito interessante que ganhou muito interesse nos últimos anos. E aí nesse ganho de interesse, né? A empresa foi ganhando força. Em 2021 saiu a marcação CE do produto, né, que é o registro europeu, e também tem outros países nos quais a gente já entrou ao redor do globo, mas assim, países, né, que estão onde a gente entrou há pouco tempo, né, nesses últimos 1 ano e meio, e a minha entrada ela foi num contexto, né, de
avançar o nosso processo com a Anvisa, que já é um processo longo, que teve muitas idas e vindas, e ao mesmo tempo dar um suporte para as Américas, dar um suporte para a transição, né, da antiga regulamentação europeia para a nova, e também porque houve naquele momento um convite, né, um interesse por parte de uma clínica muito grande dos Estados Unidos, a Cleveland Clinic, que é número 1 na área de cardiologia, né, no território americano, e eles, né, falaram, pô, a gente quer a Triquivalve com a gente, né, enfim, tem uma série de especialistas com nomes muito grandes, assim, né, trazendo o produto e muito interessados. Olha que legal. E hoje a gente está nessa trilha, né, de FDA, transição europeia, Brasil. A empresa é o quê? Ela é suíça, alemã? O GmbH Ela é da onde? austríaca. Austríaca. Isso. Ela é austríaca, ela tem uma operação na Alemanha, pequena, uma operação brasileira, onde a gente está ali com mais ou menos metade dos funcionários, de todo, né, todo o grupo de funcionários, porque né, o nosso P&D tá aqui, a manufatura está aqui. E assim, a gente tem também Espanha, onde tem um centro de distribuição importante, e Portugal, que também tem um pouco de distribuição e um centro de treinamento. Ah, E... então o produto é fabricado aqui no Brasil. Oi? É isso? O produto é fabricado no Brasil? Foi isso que eu entendi? Sim, a gente faz um processo de fabricação para a marcação CE. A gente manda o produto. É que, é que assim, gente, desculpa, tá? Mas é assim, ó, se você pegar RDC 687 de 2022, tem a definição lá de produto final, tá? O que a gente faz aqui no Brasil é o produto final. A gente manda esse produto para a Europa, onde ele então passa por algumas etapas de finalização e o pessoal emite lá, né, a declaração de conformidade do produto né, tem a rotulagem CE, que termina lá, e aí esse produto vai lá para o mercado. Mas 95% do que é feito no Brasil. Que bacana, Bruno, que bacana. Eu não sabia que o produto tinha uma etapa de fabricação aqui. Muito legal. Porque isso é uma Sim, coisa muito sim. rara, né? Não para você, né, que veio da síntese, de desenvolvimento de produto, mas dentro do mercado de devices, a maior parte dos produtos que chegam para o Brasil são importados, com a maior parte do processo de fabricação realizado fora, né? Então você está Sim. dentro de uma realidade que é uma exceção, né, Não, Bruno? a gente, cara, assim, eu gosto muito da PF porque a gente é exceção para muita coisa, assim, a gente tem essa questão do produto ser muito inovador, eu brinco, né, assim, que a Anvisa, ela soltou a regulamentação de uso compassivo por causa da gente, porque a gente fica enchendo o saco lá, né, porque é isso, né, assim, a gente se esforça muito, né, para oferecer isso também para o mercado, né, e deixar à disposição. Para quem não sabe, né, o uso compassivo é um acesso pontual que a pessoa pode ter, porque ela realmente não tem uma outra opção terapêutica para o caso dela, então o médico solicita isso, né, e a gente faz uma aprovação caso a caso e faz a doação desse produto para o paciente, tá? Bruno, Mas agora, assim, desculpa de oi? interromper. Não, te interrompi, desculpa. Não, pode falar. Não, assim, é isso, né? A gente tem esse, né? O fato da gente ter o P&D aqui, ter a manufatura aqui, é um produto que tem essa característica de inovação. A gente está, o foco, né, é que ele seja realmente o padrão ouro de tratamento para as doenças da tricúspide. E aí a gente entra, eu acho que uma coisa legal, assim, uma configuração interessante, porque da forma como a empresa cresceu, o território brasileiro ficou muito importante, né? A empresa, a gente tem muita força dentro da estrutura, porque nós temos o know-how assim, sabe, são pessoas formadas nas faculdades brasileiras, né? Nos melhores centros. Ah, É, incrível. assim, para mim é extremamente empolgante, porque aí você tem essa oportunidade de ir convivendo com essas exceções, abrir novos caminhos. Então você tem Sim. que, inclusive, né, a gente está na reta final aí do processo de submissão, né, para a Anvisa, tem uma reunião chegando, a gente vai responder uma exigência que eu acho que agora vai dar certo, né? Mas assim, assim, é uma coisa muito legal, né? Assim, você poder debater com as partes interessadas sobre novas questões.
né? Ou, no caso, questões talvez não sejam tão novas, mas que assumem novos formatos e que aí desafiam, né, portanto, a nossa capacidade de ligar as coisas, né, de Sem, formas pouco óbvias às vezes. sem dúvida. E Bruno, quais foram assim as maiores dificuldades ou uma grande saia justa que você passou na profissão, assim? Conta, porque o pessoal gosta mesmo na internet, é que a gente passa vergonha, tá? Eu já vou te dando essa dica aqui Tá. para você virar blogueiro, o pessoal gosta disso. Então conta aqui pra gente qual foi uma grande saia justa, uma grande dificuldade que você enfrentou aí na sua profissão. Então, Thaís, eu acho que tem, na verdade, eu pensei em duas saias justas, né? Mas assim, eu pensei em categorias de saias justas, sabe? Eu acho que a gente tem uma grande saia justa de pré-mercado, né? Então, assim, só para o pessoal entender, né? Até você colocar o produto no mercado, sei lá, obter seu registro Anvisa, sua marcação CE, a gente chama isso de pré-mercado. Aí depois que você já tem, a gente chama de pós-mercado, né? Então já está no mercado, as coisas estão rodando. Acho que as grandes saias justas, assim, que eu me lembro de passar, elas dizem respeito, assim, no pré-mercado, geralmente troca de componente, cara. Troca de componente, troca de matéria-prima. Ah, mas, né, assim, só para o pessoal entender, né? Você tem o produto e registra o produto. Quando você registra o produto, ele tem uma configuração, né? Então, tem uma área muito importante, né, do pessoal da qualidade aí, que eu demorei muito tempo para entender, que chama gestão da configuração, né? Na verdade, é engenharia de sistemas isso. Uhum. E aí, assim, o produto tem uma configuração. Essa configuração, ele foi aprovado daquele jeito. Tem uma série de regras, né, que são colocadas pelos reguladores sobre o que a gente pode trocar com facilidade ou com dificuldade no produto. E às vezes, né, acho que o espaço que você cria, ele é muito importante. Você, Thaís, é muito importante para a gente falar sobre essa conscientização, né, de não só dos consumidores, mas também das direções das empresas, né? Hoje, assim, pô, tem um diretor super consciente, assim, é um cara que eu gosto muito dele, assim, é o Guilherme, não sei nem se ele está online aí, né, mas ele é o CEO Brasil assim, eu dou graças a Deus, assim, de falar, putz, cara, achei um líder muito bom, mas assim, a gente... Entende a área, nossa, você tem que levantar a mão pro céu e É, agradecer. Porque é é, na área. mas é porque ele é nerd, né, ele é físico médico, então, né, Ah, assim, é uma pessoa que, quando... parabéns, não sei se você está aqui, mas enfim, aqui já fica o meu parabéns para você. Mas, assim, tem muitos diretores que são meio malucos, assim, né? Então, em algum momento, alguém fala, trocamos a matéria-prima tal. Às vezes é por causa de compras, às vezes é por causa né, sei lá, preço, tecnologia, uma atualização, sei lá, né? E uma matéria-prima é trocada e fica o regulatório nessa situação de explicar o inexplicável. Eu acho que essa é uma saia justa super complicada e que não é incomum, né? Assim, muitas vezes, e aí eu tenho que realmente abrir esse parênteses, né? Muitas vezes troca-se a matéria-prima por uma matéria-prima melhor. É melhor mesmo. Eu sou engenheiro de materiais, eu sei. E muitas situações são assim. Só que a gente não pode fazer isso pela regulamentação, porque a gente precisa demonstrar que essa matéria-prima não traz para o nosso produto outros riscos que a gente não previu. E aí, bicho, é duro. Porque aí troca a matéria-prima, de repente essa matéria-prima está rodando no produto por aí e eventualmente alguém, né, tenha abraço para a rede de hospitais sentinelas também, né? Tem os hospitais sentinelas, viu, gente? Onde tem o pessoal que vai coletar as amostras e ver se está tudo nos conformes, né? E não é um abraço irônico, não. Eu realmente confio na responsabilidade solidária do sistema de saúde, né? E assim, alguém vai pegar esse negócio em algum momento e vai vir uma questão para os regulatórios que é absolutamente irrespondível. Eu acho que essa é uma saia justa clássica, né? Você vai falar, às vezes, né? Então, Às veja vezes é bem. bom, né? E eu acho que saia justa de pós-mercado, que eu também separei para falar, é quando tem subnotificação, cara. Isso é duro também. Porque, só para o pessoal também saber, né? Assim, a gente tem uma área que é mais conhecida, né? Que é na farmacovigilância, né? Então, o pessoal acompanha, né? Como é que os remédios estão indo no campo.
E a área de dispositivos médicos, né, a irmã menor ali todo mundo é irmão menor, né, da farmácia, mas assim, a gente tem um negócio que chama tecnovigilância. E nós temos, né, responsabilidades, digo nós, assim, as empresas, né, de fazer as comunicações sobre coisas que acontecem no campo e que às vezes representam riscos maiores ou menores, mas que podem comprometer a saúde ou a segurança, a eficácia do produto, enfim. E assim, é uma área que, e aí acho que a gente foi muito, na área de dispositivos foi bom a gente se inspirar, né, na farmácia, é uma área que ela fica assim, geralmente ela entra pela qualidade, mas ela tem um toque de regulatórios, né, e aí a gente tem estruturas de decisão. Acho que vão ter departamentos específicos, porque essa já é a É, tendência da é, forma, né? Então, a é que hoje tecnovigilância também. Hoje não é que hoje não dá para a gente ter uma área de tecnovigilância nas empresas de dispositivos, assim, né? Porque é mais uma área, né? Enfim. Mas aí você tem todo um processo decisório e tal para fazer a comunicação, né? E é muito comum, inclusive, é uma cultura que eu acho que talvez né, vem melhorando, mas a gente tem que trabalhar sempre em cima disso, as empresas entenderem que isso é ruim. E aí elas simplesmente, sabe, né, não é comigo, sei lá, isso às vezes vai se acumulando. E dependendo da situação, né, às vezes numa auditoria, às vezes porque você teve um problema mais sério em campo, alguma coisa assim, isso estoura. E aí a gente sabe, né, o auditor, né, na verdade, assim, o inspetor, né, ele não é só treinado de uma forma que ele tem um dedo podre, né? Além do dedo podre, ele também ele Sabe pegar. ele, Né? ele Ele é treinado. fareja, né? Assim, isso, né? Eu sou auditor também, né? Por causa das minhas andanças pela qualidade, auditor líder e tal, e sim, a gente tem esse treinamento. Eu imagino que, não imagina eles, têm muita vivência, e a partir de uma coisinha, às vezes estouram muitas outras. E muitas vezes, né, as altas direções das empresas, elas estão pouco educadas a esse respeito. E aí, por estarem pouco educadas, elas escondem algumas situações, ao invés de realmente seguir o que está, né, escrito, porque quando a gente lê com cuidado e entende como as coisas estão escritas e constrói os nossos processos, dá para, sabe, definir meio rápido, sabe, se avisa, se não avisa, como é que a gente vai montar um relatório de acompanhamento, Uhum. né, assim, o sistema de tecnovigilância que a gente usa para fazer, ele não é muito amigável, assim, né, eu não sei como é que, faz um tempinho que eu não entro nele, graças a Deus, né? Mas assim, as últimas vezes que eu usei, ele não era muito amigável, assim, mas fora isso, né, a gente realmente construir processo para atender, ao invés de deixar os times de regulatórios nessa saia justa aí, né? Exatamente. Bruno, só para finalizar aqui a nossa live incrível, eu queria que você desse um recado para quem está começando na área de regulatório. Para essas pessoas, o que você diria, né? Porque, assim, ouvindo você falar, eu estou aqui fazendo um exercício de empatia com as pessoas que estão ouvindo a gente. Eu falo assim, gente, será que essa pessoa sabe o que é pré-mercado, pós-mercado, ensaio clínico, né? Enfim, avaliação clínica, ou tecnovigilância, enfim. São tantos termos técnicos, né, Bruno, que a gente chega nesse lugar estudando muito, né? A gente lê muito, a gente é muito curioso mesmo, a gente tem que saber interpretar as RDCs, tem que acompanhar o trabalho da Anvisa, porque elas estão sempre mudando, elas estão sempre evoluindo, né? E o que você diria? Porque assim, eu comecei a trabalhar nessa área há 20 anos atrás, né? A Uhum. Anvisa ainda engatinhava, né? Era super fácil ter contato com os técnicos. Eu comecei a trabalhar na área de alimentos, depois foi que eu migrei para a área de devices. E você também tem aí sei lá, mais de 10 anos, né, de carreira nas 12 costas, anos. 12. E o que você diria para quem está começando hoje? Para quem acabou de entrar ou para quem quer entrar? Para quem quer e para quem acabou, né? Porque muita Ah, gente, pros assim, dois? ainda tem muita gente que cai na área de paraquedas, assim como a gente Sim, caiu, né? sim, sim. Acho que é o que mais acontece, né? Sim, porque a Olha, gente eu não tem diria, formação na graduação, né? Assim, você sim. como engenheiro,
com engenheiro de materiais, eu acho que nunca você deve ter imaginado na vida que você ia trabalhar com regulatório quando você tinha ali seus 20 e poucos anos, né? E eu, que sou da área de saúde, sou nutricionista, jamais eu ia imaginar também que eu ia acabar caindo nessa área. E quando eu descobri que isso existia, eu falei assim, gente, como assim? Como assim a gente não aprende isso na graduação, né? Sim. Então, exatamente por conta desse gap que a Regulatory Academy foi criada, né? Foi idealizada. Isso já é um sonho que eu tenho há muito tempo, porque eu imagino que, como você, eu tive muita dificuldade de contratar pessoal, né? Então, Nossa, muito, assim, muito. né? Eu queria até que você contasse assim um pouco dessa dificuldade também para as pessoas verem como a gente compartilha dessas mesmas dores, sabe, Bruno? Sim. Então, assim, quando a gente vai compor um time, é muito complicado, porque assim, você tem que acabar contratando pessoas que não têm nenhuma vivência, porque não tem isso na graduação. E todo o aprendizado ele é feito no momento, né, ali do trabalho, no dia a dia, né, lendo as Uhum. regulações, compartilhando conhecimento com os seus gestores, né, ou com seus colegas, enfim. Então, é uma formação que a gente acaba tendo ao longo da nossa carreira e a gente vai construindo sozinho na base do autodidatismo mesmo, né? E como que é? Como que foi isso para você, para contratar pessoal? E o que você diria para quem está começando ou para quem quer entrar na área, né? Legal. Bom, vou falar primeiro dessa parte da contratação e da escassez de profissionais. Assim, realmente, ainda que agora eu estou em Rio Preto, né? Eu não falei isso, gente. A PF Brasil fica em Rio Preto, tá? São José do Rio Preto. Não é São José dos Campos, não é Ribeirão Preto, é São José do Rio Preto, tá? Que é mais para o interior de São Paulo, né? Nos dois casos. Mas assim, hoje eu sinto isso mais ainda, né? Porque a gente está mais no interior e não temos home office ainda, mas Uhum. é difícil contratar porque falta gente, né? Como você falou, assim, é um conjunto de competências que acho que nenhuma graduação tem, né? Não imagino que nenhuma tenha. Talvez o pessoal de farmácia ouça falar, né? Mas assim, não tem essa formação. A Mas gente. ontem eu lembro que você falou que ia assistir um pedacinho da live com o André, e o André é professor de farmácia, né? Ele é Isso, é farmacêutico, verdade. ele mesmo falou, a gente tem ali muito, sabe, rapidamente ali algumas regulações que a gente tem que ler e só, mais nada, não é não prepara o profissional para isso. Para você fazer o malabarismo, né, com a regulação. E aí não estou falando de um mau sentido, é para que você saiba trabalhar com criatividade aquilo que você tem em mãos. Eu acho que o profissional de regulatórios ele tem que ser criativo. Acho que esse é um ponto legal, inclusive, né, para o pessoal que quer entrar ou que está começando. Acho que o exercício da criatividade, aí talvez o RPG tenha me ajudado muito, né, porque eu tenho 12 anos de regulatórios, mas eu tenho 20 de RPG, né? Então, assim, esse exercício de criatividade, a conexão de diferentes tipos de conhecimentos, ele é muito importante. E eu acho É que intuitivo, né, Bruno? Porque as pessoas têm aquela visão de que o regulatório é meio chato. Vou ficar lendo regulação, vou precisar aprender direito. E na hora que você fala que você precisa ser uma pessoa criativa e trazer isso para o seu dia a dia de trabalho, isso soa até um pouco estranho, né? sou estranho. E, na verdade, eu até vou aproveitar para falar sobre isso. É uma coisa que eu tinha pensado, assim, às vezes o pessoal acha que regulatórios é essa coisa do dizer não. E regulatórios é o dizer como. Esse é um ponto fundamental. Então, assim, se você tem em mãos uma situação, você tem uma condição de contorno e você precisa atingir uma meta, o bom regulatórios, ele diz como. E é por isso que precisa de criatividade, porque e claro, né, assim, as pessoas às vezes acho que elas se sentem muito presas, né, em quem elas são, no que elas acham que elas têm que ser, no que elas estudaram, e eu acho que isso atrapalha um pouco esse processo de criatividade. Porque aí no fim é como você disse, né, Thaís, a gente tem que trazer a pessoa, geralmente com um pouco menos de conhecimento do que a gente gostaria, às vezes com conhecimento nenhum, e fazer esse treinamento em casa, né, como eu digo, é ser mais Barcelona e menos Real Madrid. Porque se você for tentar trazer alguém já meio pronto, vai uma grana, né? Assim, é caro, né? Você tirar os profissionais. E aí, assim,
nesse espírito de sermos mais Barcelona, eu acho que é importante a gente, né? E ó, vai cair em 20 segundos. Vamos lá, só para Ah, finalizar. tá. E eu diria então para as pessoas trabalharem a criatividade e trabalharem bastante essa curiosidade. Eu acho que esses são os pontos fundamentais desse caminho. Falei pra Bruno, eu caramba, né? queria muito agradecer a sua presença aqui.